Fala galera, trazendo aqui o último vídeo, agora sim, da correção do vestibular da Unicamp Ingressantes 2023, segunda fase. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E sim, né galera, alguns vídeos atrás aí a gente falou que ia fazer ali o último vídeo do vestibular da galera ingressante da Unicamp, segunda fase, mas eu me perdi ali e tinha ficado um dos exercícios, né? A gente estava resolvendo ali um exercício para o vídeo e ficou um dos exercícios. Então, aquele acordo de sempre, né? Já vai lá desde o começo e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês, ok? Então, galera, ficou faltando, né, essa questãozinha aqui, a questão de número 6. Então, vamos resolvê-la aqui juntos agora. Vamos fazer aqui essa questãozinha juntos, que falava o seguinte, olha lá. Considere um triângulo ABC, supondo que, né, para o item A, ele vai pedir para a gente, supondo que ABC é um triângulo retângulo, então já vai lá e desenha esse cara, né? Eu tenho um triângulo retângulo, ok? Eu tenho um triângulo retângulo, com perímetro igual a 16 centímetros e a hipotenusa, então perímetro é 16 e a hipotenusa é 7. E o comando é calcule sua área. Então, beleza. Ele nos deu que a hipotenusa é 7 centímetros e eu não sei nada das outras dos dois lados, dos catetos. Então, eu vou chamar um de x e o outro de y. Como é que eu vou manipular esse cara? Como ele me deu o perímetro, primeiramente eu posso colocar aqui o perímetro, ou seja, a soma desses lados, x mais y mais 7, isso seja 16. Então, x mais y é 16 menos 7. Vou separar esses caras aqui. Então, nós vamos ter que x mais y é igual a 9, ok? Então, vamos guardar essa informação aqui. Beleza. E aí, já que a gente está em um triângulo retângulo, eu posso fazer Pitágoras ali, né? X² mais y² é igual a 7². Ou seja, x² mais y² é igual a 49. Ok? Tá. Tenho aqui uma outra informação com duas variáveis. Então aqui a gente vai fazer um sisteminha com esses dois. Nós temos que x² mais y² é igual a 49. E temos que x mais y é igual a 9. Então eu vou levar ambos os lados ao quadrado, tá? Então x mais y ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. Aqui é o nosso sistema. Eu vou manipular só essa segunda equação, fazendo ali produto notável, né? x² mais 2xy mais y² vai ser igual a 9 ao quadrado, 81, ok? Beleza. Certinho. Então tá. O que nós vamos ter ali? Vamos ter o seguinte. Eu posso pegar, por exemplo, a minha linha de cima e multiplicar ela por menos 1. E aí nosso sistema vai ficar com a seguinte cara. Menos x² menos y² é igual a menos 49. E a segunda linha eu vou só copiar. x² mais 2xy mais y² é igual a 81. Ao fazer a soma dessa galera, olha lá, menos x² com mais x², menos y² com mais y². Então, ao realizar essa soma, o que sobrou para a gente? Que 2xy é igual a 81 menos 49, a gente tem ali 32. Ou seja, x vezes y é 16. Ok. Tendo essa informação, galera, vamos fazer aqui nesse pedacinho o nosso final. A gente não quer a área, né? A gente marcou ali de verde, eu quero a área daquilo ali. E a área, nesse caso desse triângulo, não vai ser nossa base e a altura, né? Justamente x vezes y? Então, a nossa área é xy
base vezes altura dividido por 2. X vezes y é 16. 16 dividido por 2. Nós temos aqui que a área é de 8 centímetros quadrados. Então, aqui fizemos o item A, que geralmente o item A é o mais tranquilo na segunda fase do vestibular da Unicamp, ok? Vamos de item B? Vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Olha lá. Sabendo que em um triângulo qualquer a soma dos comprimentos de quaisquer dois lados é sempre maior que o comprimento do terceiro lado, e assumindo que as medidas dos lados sejam a quadrado e a ao cubo, o que ele pediu para a gente? Calcule os possíveis valores de A. Ok, vamos pegar aqui um quadro limpinho para a gente fazer esse item B. Então tá, falar aquilo ali que ele nos disse é a mesma coisa que eu falar que um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. O maior lado é menor do que a soma dos outros dois, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui duas hipóteses, duas situações. Nossa primeira situação vai ser a seguinte, eu vou falar que o nosso valor, ele esteja, vou representar um lado sendo A, ele seja um número entre 0 e 1, variando naquilo ali. E esse A, ele é o meu maior lado, ok? Se ele é o maior lado, pensando nisso aqui, o meu maior lado ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E os outros dois é A ao quadrado e A ao cubo. Certo? Ok, vamos manipular isso daqui agora. Então, eu posso escrever como sendo A menos A quadrado menos A ao cubo menor do que zero? Podemos, né? Coloco um A em evidência, eu vou ficar com 1 menos A quadrado menor do que zero. Beleza. Já que ele não pode ser zero, porque esse A é o valor de um dos lados, então eu posso dividir aqui todo mundo por A, né? Dividir minha conta toda por A, manipulando aqui. E aí eu vou ficar com 1 menos A quadrado menor do que zero. Vamos manipular isso daqui. Não virou uma equaçãozinha do segundo grau? Uma inequação? Né? Vamos igualar a zero para resolver sendo uma equação. E depois a gente estuda o sinal dela para ser menor do que zero. Então, nosso delta vai ser o b, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é 1. Então, nosso delta vai ficar 1 menos com menos mais 4. Então, o delta é 5. Seguindo aqui, nosso a vai ser menos com o menos do b, eu fico com 1 positivo, certo? Mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Como aqui embaixo vai ficar menos 2, eu já vou trocar o sinal de todo mundo em cima. Então, meu a ele vai ser menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, a gente tem aqui um valor para o raiz de 5 positivo e negativo. Só que, por que eu não posso utilizar o valor de todo mundo negativo? Menos 1 menos raiz de 5, isso dá negativo, dividido por 2. E o meu a é o lado do triângulo. Então, esse resultado a gente descarta, joga fora. Esse cara não nos atende. Então, vou pensar ali no nosso a duas linhas, que é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Professor, como é que eu aproximo ali o raiz de 5? É só lembrar raízes próximas que a gente sabe o resultado, galera. Por exemplo, raiz de 4 é 2, raiz de 9 não é 3, a raiz de 5 está entre raiz de 4 e raiz de 9. Então, esse cara aqui ele vai ser 2, algum valor. Então, 2, alguma coisa menos 1 vai dar um número positivo. Então, esse resultado ele nos satisfaz, ok? O nosso A duas linhas servindo aquilo ali. Ou seja, lembra que o nosso A, lá no começo, a gente colocou que ele está entre 0 e 1, certo? Ele está entre 0 e 1. Então, eu posso escrever o seguinte. Nosso A menor do que 0. Não é isso que eu quero aqui, ó, que ele seja menor do que 0? Quando isso aconteceu? Nesse resultado que a gente encontrou. Então, para essa hipótese aqui, o nosso resultado, que é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a parte menor do que 0, o nosso A está entre isso e 1, ok?
desse item aqui, a gente fica com esse resultado. Agora vamos para uma segunda hipótese. Uma hipótese 2. Porque aquele ali a gente analisou o meu A estando entre 0 e 1. E se o meu A for maior ou igual a 1? Nesse caso, eu vou colocar que A ao cubo é o meu maior lado. Porque agora ele é um número positivo, né? Ele é de 1 para cima. Então, se eu elevar ao cubo, o meu maior lado tem que ser esse daqui. Mesma ideia, se o A ao cubo é o maior lado, então A ao cubo ele é o menor do que a soma dos outros dois, que é A mais A quadrado. Então, A ao cubo menos A quadrado menor do que zero. Vamos fazer a mesma manipulação, galera. Coloco o A em evidência. A quadrado menos 1 menos A menor do que zero. Como esse A é um cara positivo, eu posso dividir tudo aqui por A. E a gente fica com A quadrado menos 1 menos A menor do que zero. Igual a zero para resolver como uma equação. E vamos resolver esse cara aqui. Deu os mesmos sinais dali? Nota que só tem uma diferença no A e no 1, né? Então, vamos desenvolver ele aqui. Nosso delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 1. Então, nosso delta vai dar o mesmo resultado. 1 menos com menos mais 4, o delta deu 5. Então, vamos lá. Para finalizar aqui, então nosso A vai ser menos o B. Vai ficar 1 positivo, mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes o A. Que vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Né? Nosso A', mesma ideia. Ó, 1 menos raiz de 5. A gente não conversou que esse cara é 2, alguma coisa? Então, esse resultado dá negativo. Nosso A é o lado do triângulo. Então, não nos atende, não nos serve. Então, eu vou para o A duas linhas, que é o 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse resultado nos atende, ok? Ou seja, o A não tem que ser maior ou igual a 1. E aqui eu não estou analisando para ele ser menor do que 0. Beleza. Como que eu posso escrever essa parte da minha solução? Então, o nosso A ele está ali entre o 1 e essa raiz de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, nós temos este resultado e o anterior. Olha lá. Meu A está entre 1 e menos raiz de 5. Agora, olha para esse outro. Ele está entre 1 e 1 mais raiz de 5. Juntando esses dois, nós temos o nosso gabarito, que vai ser o seguinte. O nosso A, né? Portanto, logo, o nosso A ele vai estar entre a raiz anterior, que é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, e essa aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, vai estar entre a raiz anterior, que a gente achou aqui, e esta raiz, ok? Então, estes são os possíveis valores para o A. Voltando lá na pergunta, né? Ele perguntou, calcule os possíveis valores de A. Então, esses são os nossos possíveis valores de A. O A pode assumir qualquer valor dentro deste intervalo. Então, desse intervalo aí, o A nos satisfaz. Beleza, galera? Então, agora sim, a gente fechou a correção do vestibular da Unicamp, segunda fase, ingressantes 2023, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!